Bom dia, galera. Bom dia presencial, bom dia para o EAD, todo mundo aí. Vamos começar hoje. A gente tem alguns atrasados aqui, então a gente deu um tempinho de tolerância, mas acabou que vai ter que deixar alguns irem chegando conforme a aula for rolando, né? Bem, hoje a gente vai começar fazendo uma revisão, então pelo menos quem, né, ainda não chegou vai conseguir, não vai perder conteúdo novo, né? Só vai perder a revisãozinha. Mas a revisão é do que a gente viu ontem, né? Deixa eu pegar aqui. Os conceitos de arquitetura de computadores e algumas outras coisinhas. Então, deixa eu pegar aqui. Link. Só para a gente lembrar um pouco. Deixa eu... Foi pro Ctrl 1 aí, Davi? Eu fui aqui. Ok. Bem, aqui a gente tem a imagem que a gente viu ontem da arquitetura de computadores. Aqui a gente tem a fonte de energia. A fonte de energia, como a gente tinha discutido, ela serve basicamente para transformar a energia que sai da tomada numa energia que esteja na potência adequada para alimentar as peças do computador. Então, a gente não pode colocar a voltagem que sai da tomada direto nas peças do computador, porque é uma voltagem muito alta, né? Isso pode causar prejuízo nas peças. Placa-mãe, a gente chamou de uma estação de trem, né? Então ela basicamente recebe aquela energia que a fonte está passando e ela distribui entre os componentes, então entre a memória, entre o processador, entre placa de vídeo, placa de som e tudo mais. Então todos esses caras são conectados na placa-mãe, né, no que a gente chama de slots. A memória, aliás, o processador, ele é o cara que realiza as instruções da máquina, né, então ele faz todo o processamento ali, de instruções que a máquina pode receber, como soma, avançar na memória, retornar na memória, subtração, essas coisas. A memória em si, ela é uma memória de acesso randômico e temporário, né? Então ela não persiste dados, ela só salva dados enquanto eles são utilizados. Depois que eles são utilizados e não precisam mais ser salvos, ela libera aqueles espaços de memória para outros programas, né? Então, enquanto eu estou executando um programa como o Google Chrome, o Discord ou qualquer outro, a memória está utilizando espaços para aquele programa. No momento em que eu fecho o programa, a memória para de utilizar aquele espaço e libera para outro programa. Tanto que acontece menos hoje em dia, mas no passado acontecia muito, de a gente pegar aquelas máquinas bem mais antigas, aquelas, né, monitor de tubão branco, e você abria, sei lá, 2, 3 programinhas e começava a ficar, o cursor ficava com um negocinho girando, ou uma ampulheta que ficava rodando assim. Aquele negócio significa que a memória provavelmente está cheia e que o computador está paginando. Paginando é basicamente o seguinte: ele teria que usar a memória RAM para salvar os dados dos programas. Mas ele não está usando memória RAM. Ele está fazendo o quê? Ele está salvando no HD. Pode entrar, Gustavo. Bom dia aí. Ele está salvando no HD e ele está paginando do HD para RAM. Então ele fica assim, tipo, guarda esses dados no HD e quando eu precisar deles, aí eu puxo eles e coloco num lugar na RAM. Só que aí depois, se tiver muito cheio, eu vou guardando no HD e vou lendo do HD. Lembra que a gente falou que o HD ele é centenas de vezes mais lento do que a RAM? A RAM ela é muito mais rápida do que o HD. O que isso causa, né? Se você tiver com um overflow ali na RAM, né? Se você tiver com a memória muito cheia, a RAM muito cheia, vai começar a paginar pro HD, e aí você vai sentir aquele travamento lá, sabe? Tipo, tudo travando muito, assim, o cursor lento, tudo lento, assim, para conseguir renderizar, porque a memória, ela não está mais sendo utilizada para aquele programa, tá? O HD está sendo utilizado como forma de trafegar os dados, então fica tudo lento, né? Tudo bem lento, assim. Placa de vídeo é o que a gente falou, uma placa especializada em processamento de vídeo. Então, renderização de vídeo requer algumas instruções muito específicas. Geralmente são instruções, são milhares de instruções pequenas, não uma instrução pesada, né? Então você pega várias instruções muito pequenas, ao invés de pegar uma instrução muito pesada. E aí a placa de vídeo ela é especializada em processar coisas desse tipo, né? Para renderizar vídeo. Então, coisas que precisam de processamento de, sei lá, matrizes, vetores, coisas desse tipo, né?
e renderizam, né, gráficos em 3D e tudo mais. É basicamente uma placa especializada nisso. Ele nunca. O Gabriel perguntou se um SSD atual poderia servir como uma memória RAM. Eu não tenho tanto conhecimento na arquitetura dos SSDs, eu tive algumas aulas disso na faculdade, mas eu entendo que ele nunca vai atingir a mesma velocidade que uma RAM, porque a RAM ela não tem a função de persistir dados. Então, isso caracteriza algumas coisinhas também. Por exemplo, quando você persiste dados, você tem o tempo de escrita daquele dado em uma determinada região de memória. Depois você vai ter que ir lá e ler aquele dado de uma determinada região de memória. Na RAM, você não faz a escrita física, né? Tipo, que nem num HD ou num SSD, no caso de escrever de fato o dado ali. Você salva ele temporariamente, mas acessa ele muito mais rápido, né? Com o endereço diretamente. No HD, tipo, tanto no SSD quanto no HD, eu imagino que não seja. Você nunca consiga atingir a velocidade de uma memória RAM. Apesar de eu já ter visto canais que fazem isso, né? Que fazem umas gambiarras de transformar um SSD em uma RAM, ou vice-versa, de pegar a RAM e transformar em SSD. E aí a RAM fica. O SSD fica muito mais rápido, né? Porque pegou uma memória RAM e transformou num SSD. Mas assim, a mesma velocidade eu acho que nunca vai atingir. Não sei se eu respondia. Então, eu tenho. O Gabriel perguntou aqui, né, que um NVMe ele conseguiria atingir a mesma velocidade porque ele aumenta muito a velocidade. Eu acho que não conseguiria atingir a velocidade da RAM. O meu professor deu uma aula disso na faculdade e ele falou que, tipo, o SSD ele tá na ordem de grandeza de dezenas de vezes mais rápido que o HD. Então, o SSD ele é dezenas de vezes mais rápido do que o HD. A RAM ela é centenas de vezes mais rápida do que o HD. Então, ela é a ordem de grandeza é diferente. Sabe? É como se você colocasse um zero a mais para falar assim, ela é 100 vezes mais rápida em vez de 10 vezes mais rápida. Eu falo 10, mas não é exatamente 10, né? Na ordem de grandeza de dezenas. E a mesma coisa pro SSD, né? Na ordem de grandeza de centenas de vezes mais rápida. Então, pelas aulas que eu tive na faculdade, eu entendo que não conseguiria atingir a mesma velocidade. Ainda que ele seja muito mais rápido do que o HD, de fato, né? O HD em si, ele é para fazer persistência de dados. Ele funciona com discos magnéticos. Então, o HD, o que a gente chama de agulha, não é tipo uma agulha de vinil que fica, né, lendo uma trilha assim com uma ranhura. Ela é uma agulha com uma ponta magnética, tipo um ímã na ponta, e ela fica lendo um disco magnético que tem ele tem polos, né? Então ele pode ser um 0 ou 1, que seria tipo o polo positivo e o polo negativo daquele disco magnético. E aí você tem uma trilha, e aquela agulhazinha com ímã na ponta, ela vai passando por cima da trilha e vendo. Aquele polo, ele é positivo? Ah, então ele é 1. Ele é negativo? Então ele é 0. E aí é assim que o HD salva dados na memória, né? Ele vai magnetizando ímãs, né? Coisas com polo positivo e negativo, e depois passa uma agulha que tem um ímã na memória, né? Um ímã na ponta, para conseguir ler cada região de memória e fazer, né, o processamento daqueles dados. Aqui são os periféricos que a gente falou, então mesa digitalizadora, webcam, microfone, teclado, mouse, leitor de código de barras e qualquer outra coisa que você use para se comunicar do mundo físico para o mundo computacional ou vice-versa, para tirar, né, coisas do mundo computacional para o mundo físico, como por exemplo as caixas de som fazem isso, né? Os dados eles estão no computador e a caixa de som ela joga para o mundo real, aqui, pro mundo físico. Eu acho que era basicamente isso que a gente falou. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida da aula de ontem. Se ficou com alguma dúvida, agora é a hora de perguntar, né? Sobre alguma dessas peças aqui, que nem o Gabriel fez, a gente tenta tirar a dúvida, né? Não vou me atrever a ficar respondendo dúvidas que eu não sei, mas se eu souber, eu vou tentar responder. Alguém tem alguma dúvida, gente? Então acho que tá tranquilo, né? Belezinha, então. A gente falou de algoritmos também, mas eu não vou fazer uma revisão tão longa assim. E algoritmos era basicamente um passo a passo, né? Que a gente faz para resolver um problema. Então, se a gente quer criar um algoritmo para fazer um bolo, a gente cria o que a gente chama de receita, né?
a receita de um bolo. Se a gente quer criar um algoritmo para montar um móvel, a gente cria um manual de montagem daquele móvel. E assim por diante. Quando a gente fala de algoritmos a nível computacional, é basicamente a gente tentando pegar uma linguagem de programação, uma linguagem que, né, ela faz um meio de campo entre a linguagem humana e a linguagem de máquina, para a gente conseguir se comunicar com a máquina, e a gente tenta passar instruções para a máquina dentro de uma linguagem que ela consegue depois compilar, né, tipo, traduzir para binário e processar as instruções. Então, quando a gente fala de algoritmos a nível computacional, é basicamente escolher uma linguagem de computação, de programação, não necessariamente precisa ser uma linguagem, você poderia ser hardcore o suficiente para fazer em binário, se você quisesse, né, que nem os cartões perfurados faziam, mas ninguém mais faz isso, então a gente escolhe uma linguagem de programação, passa instruções na linguagem de programação, e a partir das instruções passadas nas linguagens de programação, o compilador vai traduzir aquela linguagem de programação para uma linguagem de montagem, e depois o montador vai pegar aquela linguagem de montagem e jogar para código binário. E aí o código binário vai ser passado pelo processador, né? E ele sim vai executar instrução por instrução do nosso programa. Até aqui tranquilo? Revisão de algoritmos. Aí eu peço que todo mundo aqui do presencial ligue as máquinas, né? Se tiver com elas ligadas, tranquilo. E do EAD, vocês já podem abrir aqui o Portugal Studio. Vocês digitam aqui na barra de pesquisa. Portugal. Tá demorando um pouquinho aqui. Nossa, mas tá demorando muito. Às vezes tô olhando pra câmera. Você diz. Agora conseguimos abrir. Bem, todo mundo aqui pode já abrir o Portugal Studio. Em casa também podem abrir. Inclusive, eu vou fazer um combinado com vocês que estão no EAD, gente. A gente, no presencial, a gente já fazia isso. Funcionou bem. Eu acho que no EAD também vai funcionar bem. Que é o seguinte. Eu vou explicar as coisas e vou criando o código, mas não precisam criar o código junto comigo. Assistam a aula, né? Fiquem na aba do YouTube assistindo a aula, porque depois de um tempo eu passo um exercício para vocês e a partir daquele exercício vocês devem criar um código, né? Se baseando no que a gente estava fazendo em aula. Então, eu vou aqui criar um novo arquivo, ó. Clicar aqui. Novo arquivo. Certo? Uma dica, aí, tanto para o presencial quanto para o EAD, né? Vocês podem criar uma pastinha aqui, ó. Vou fechar aqui. Criar uma pastinha na área de trabalho chamada algoritmos e irem salvando os códigos de vocês na pastinha de algoritmos. Vou deletar isso aqui. Então, por exemplo, criou uma pastinha aqui, ó, botão direito, novo, pasta, né, para quem não sabe. Aí coloca aí o nome, né, no meu caso era algoritmos. Aqui ficou nova pasta, eu vou apagar. E aí vocês usam a pastinha de algoritmos da seguinte forma. Quando vocês estiverem aqui com um código que vocês quiserem salvar, vocês vão Ctrl S e vai na pastinha de algoritmos. Então procura aqui área de trabalho, algoritmos e dá um nome pro programa de vocês, né? No caso aqui vocês podem dar um nome aqui de... Deixa eu ver. Aula 1 underline 1. É o primeiro, né, o nosso primeiro programinha da aula 1. Aliás, já é a aula 2, né, mas a aula 1 foi a aula 0, vamos colocar assim, né? Aula de apresentação. Então, vocês podem salvar esse negocinho como aula 1 underline 1. E aqui, a gente vai começar a ver os nossos primeiros códigos. Então, aqui, programa. Um segundinho, gente, eu esqueci de uma coisa.
Ahn, Bem, basicamente, nesse momento, a gente vai começar a entender um pouquinho da nossa primeira linguagem de programação. Esse aqui é o nosso primeiro código. É um Olá Mundo. Se vocês clicarem aqui, ó, nesse sinalzinho verde, nesse símbolo verde aqui, esse código basicamente faz o seguinte: ele imprime Olá Mundo na tela. Então, por enquanto, a gente tem um programa que imprime Olá Mundo na tela. É isso que o nosso programa faz. Eu sei que não é um programa tão sofisticado assim, mas ele já consegue fazer algumas coisinhas para a gente discutir aqui, né, como que a nossa linguagem funciona, a linguagem Portugal funciona. Primeira coisa, a gente tem algumas palavras reservadas. Palavras reservadas, elas vão ter sempre uma cor diferente. Então aqui, por exemplo, programa e função são palavras reservadas. O que significa isso? Eu não posso usar a palavra programa e a palavra função no meu código quando a não ser que eu queira declarar um programa ou declarar uma função. Então a palavra programa, ela só serve para literalmente criar um programa, da forma como está aqui, e a palavra função só serve para criar uma função. Se eu tentar colocar aqui alguma coisa com a palavra função aqui assim, dessa forma, ele fica vermelho. E ele já sinaliza aqui com uma cobrinha vermelha embaixo, falando, ó, o escopo de função não foi fechado corretamente. Enfim, ele está tentando falar pra gente, ó, você está tentando declarar uma função. Isso tá, né, estranho aí. Então, primeiro ponto. Palavras reservadas ficam em vermelho. Também em outras cores, tá? Tem palavras que ficam em azul, por exemplo. A gente vai discutir elas um pouquinho mais pra frente. Mas essas duas em vermelho, elas já nos permitem discutir algumas coisas. Primeira coisa, a palavra programa, ela define o universo de existência do nosso programa. Então, por exemplo, a gente tem um programa aqui que ele escreve Olá Mundo na tela. Qual que é o universo de existência do nosso programa? É tudo que está dentro dessa chave, né? Tipo, embaixo dessa chave e acima dessa, ou seja, dentro desse par de chaves aqui. O nosso programa, ele começa, né, na linha 2 aqui, que é onde essa chave abre, e ele termina na linha 8. Se eu tentar colocar qualquer coisa fora da linha 8, aqui então, por exemplo, se eu criar uma outra função aqui, chamada, sei lá, função 1, por exemplo. E eu tentar fazer literalmente a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, né, com escrevo lá mundo. Opa. Uma função que rodou aqui, deixa eu ver se compila, porque não deveria compilar. Aqui, não compilou. Eu vou ver se eu consigo aumentar aqui o console. Deixa eu ver o tamanho da fonte. Não foi. Eu acho que eu só consigo aumentar o console, né? As mensagens de erro não aumentam por algum motivo. Mas aqui, se a gente olhar com calma, a gente vai ver que está escrito: não são permitidas expressões fora do escopo do programa. Para corrigir o problema, remova o seguinte código, né? Ele dá um exemplo aqui, que está localizado após o caractere fecha chaves. Ou seja, eu não posso colocar códigos fora do escopo do meu programa. E qual que é o escopo do meu programa? Da linha 2 até a linha 8. Eu falei, ó, palavra reservada programa, estou declarando que isso aqui é um programa, abri meu programa na linha 2, fechei meu programa na linha 8. Isso aqui a gente chama de escopo, que é basicamente o espaço onde as coisas acontecem, né? Tipo, o escopo do programa é da linha 2 até a linha 8. Tudo que tiver entre a linha 2 e a linha 8 está dentro do escopo do programa. Tudo que estiver abaixo da linha 8 ou acima da linha 2 está fora do escopo do programa. Se eu colocar alguma coisa aqui em cima também, mesmo caso, né? Ele vai falar, ó, você não pode colocar coisas fora do escopo do programa. Tentar executar, mesmo erro aqui. Eu voltar para isso aqui e executar. Beleza, voltamos para o cenário. Ok, né? Tá tranquilo aqui? Boa. Ok, então a palavra reservada programa serve para isso, para declarar, né,
o escopo de um programa, até onde ele vai, se ele vai da linha X até a linha Y. Função, pensa o seguinte, um programa ele é composto por várias funções. Nesse momento a gente tem uma, chamada função início. Mas pense que o programa, ele é, tipo, de fato, o universo, né, onde as coisas ocorrem, e a função, elas são os, digamos, os microcomportamentos que você pode rodar ali dentro daquele programa, né? Então, eu tenho uma função que escreve Olá Mundo, eu posso ter outras funções aqui que fazem outras coisas, né? Então, eu posso declarar uma outra função aqui, função, sei lá, exemplo, e a função exemplo, ela basicamente, sei lá, retorne, né? Retorne. Um programa pode ser um único programa só, ou pode abrir mais stacks e assim fazer outros códigos. Tá, eu imagino que o Gabriel perguntou é mais ou menos o seguinte, né? Eu posso ter um programa aqui e na linha de baixo criar outro programa. Fazer isso aqui. Eu acho que em Portugal isso não rola. Nunca tentei fazer, deixa eu ver se funciona aqui. Inclusive porque tem duas funções início. A gente vai ver no futuro que isso aqui vai dar ruim. Não permite que a gente tenha dois programas no mesmo arquivo. A gente pode... Inclusive, isso é uma das limitações do primeiro paradigma que a gente aprende. É o paradigma procedural. Você tem um programa e dentro daquele programa vai estar o seu código inteiro. Vocês lembram que eu falei que o paradigma procedural ele é meio que um espaguete, em que se você puxa uma coisa, vem quase tudo junto? Então, é muito difícil dar manutenção nesse tipo de código, porque quando você mexe em alguma coisa, você tem que mexer em vários lugares do mesmo sistema. Justamente por causa disso. Como você vai criar todo o seu programa dentro de um mesmo escopo aqui, né, dentro desse mesmo escopo aqui do programa aqui, meio que acaba criando um código espaguete, onde as coisas elas estão todas muito coladas umas nas outras, e consequentemente se eu mexer em uma, eu vou ter que mexer na outra. Depois de um tempo a gente vai ver outro paradigma, né, que é o paradigma de programação orientado a objetos, e lá a gente pode fazer algo parecido com o que o Gabriel sugeriu, de fazer vários programas, né? Só que a gente não chama de programas, a gente chama de classes. A gente cria várias classes e cada classe vai ter uma responsabilidade. Essa classe é responsável por isso e assim por diante. Mas por enquanto é realmente só um programa possível. E aí dentro dele a gente faz várias funções. Então voltando aqui a gente tinha aqui uma... Opa, Ctrl Shift Z provavelmente. Caramba, é sério que não tem Ctrl Shift Z? Ctrl Y vai? Ok. Aqui a gente tem... Vou retornar aqui. Função de exemplo. Aqui a gente tem, por exemplo, retorne... tá, a gente tem que colocar aqui cadeia, né? Aqui a gente tem uma outra função, chamada exemplo. E a gente tem a função início e a função exemplo. Ambas existem dentro do escopo do programa. Ou seja, o que é um programa? Ele é um amontoado de funções. No fundo, é um monte de função que a gente vai criando aqui. Cada funçãozinha tem o seu comportamento, né? Tem o seu scriptzinho ali para ela desenrolar. E a gente vai fazendo a orquestração dessas funções. Ou seja, quando eu quero uma eu chamo, quando eu não quero mais eu não chamo e assim por diante. No caso, a gente tem uma função especial dentro de todo o programa, que é a função início. A função início, ela é diferente de todas as outras funções. Então, a gente tem aqui a função exemplo, que eu acabei de criar, e a gente tem a função início. Algumas diferenças entre a função início e a função exemplo. O primeiro ponto é, em todo programa, a primeira função a ser executada é sempre a função início. Não importa a ordem que você definiu, não importa que você colocou a função exemplo em cima da função início, você fez aqui, ó, dessa forma aqui. Se você rodar aqui, ele executa o Olá Mundo e não a função de exemplo. Eu posso até mostrar depois que essa função de exemplo ele vai ser retornado, mas enfim, ele começou pela... Tanto que se eu colocar aqui, por exemplo, eu não vou mostrar isso agora, depois eu mostro, senão vai ficar muito confuso. Mas ele não executa a função exemplo, primeiro ele executa a função início. O porquê disso? Já que a gente pode criar um programa como sendo um amontoado de várias funções, eu posso ter isso aqui.
exemplo 2, por exemplo. Então eu tenho a função exemplo 1 e a função exemplo 2. Uma está acima da função início e a outra está abaixo. E aí é que se pergunta, tá? Qual função executaria primeiro, né, nesse caso? E aí a linguagem em Portugal definiu o quê? Olha, a gente tem uma função especial chamada função início. Todo programa começa por ela. Ela é a primeira a ser executada, independente da ordem. Se ela aparece na última linha, na primeira linha, se ela está no meio das outras, a gente sempre começa pela função início. Todo programa em Portugal começa pela função início. No nosso caso, né, a gente pode usar aqui a função início, tipo, as outras funções vão se comportar da seguinte forma. Elas precisam ser invocadas dentro da função início. Ou seja, enquanto eu não invocar a função exemplo 1, ou enquanto eu não invocar a função exemplo 2, elas não serão executadas. Apenas a função início é executada automaticamente. As outras funções são executadas apenas quando elas são invocadas. E aí você pode falar, tá, o que significa invocar? Invocar é basicamente isso aqui, ó. Vendo essa função escreva, ela foi invocada. Como que ela foi invocada? Bem, se eu abrir aqui, ó, de Portugal Studio, e eu vir aqui na página de ajuda, ele já define algumas coisinhas da linguagem. Uma delas, por exemplo, é que você tem bibliotecas. O que é uma biblioteca? Imagina que algumas funções elas são muito utilizadas, como por exemplo a função escreva. A função escreva, o que ela faz? Ela mostra alguma coisa na tela. Então se eu coloco aqui Olá Mateus, veja Olá Mundo, e executo, ela vai exibir na tela aqui Olá Mateus. Consequentemente, a gente consegue perceber que esse é o tipo de coisa que é muito repetitivo, né? Vai usar muito essa função escreva, porque você vai escrever o tempo todo na tela alguma coisa. Aí fica usando ali várias vezes e várias vezes. Alguém criou o que a gente chama de biblioteca para falar, olha, funções que são muito comuns, a gente vai deixar prontas, para você não ter que criar do zero. E aí, quando você quiser usar elas, você simplesmente vai, né, pegar aquela função, invocar aquela função dessa forma, passando o nome dela, falando, ó, eu quero usar essa função que tem esse nome, passando alguma coisa para ela aqui. Então, no caso, eu passei Olá Mundo, né? Então, eu escrever Olá Mundo. Foi basicamente isso que eu fiz. Eu invoquei a função escreva, dizendo o que eu quero escrever. Eu posso fazer a mesma coisa para a função exemplo. Então, eu posso chegar aqui e falar, olha, escreva. E aqui eu chamo uma função, que é a função exemplo 1. Executando isso, deixa eu até dar um barra N aqui. Esse barra N é um pulo de linha, para não ficar tudo na mesma linha. Olha o que ele imprime aqui, ó. Função de exemplo 1. Não se preocupem tanto com esse tópico de função agora, é mais para vocês entenderem que um programa ele é um amontoado de várias funções. A função que começa o nosso programa é a função início. E ela é a única que não precisa ser invocada. Todas as outras funções, caso eu queira utilizar, eu tenho que dizer explicitamente, ó, estou invocando essa função. Como, por exemplo, a função escreva, como, por exemplo, a função exemplo 1. Então, o que a gente tem que entender nesse primeiro momento é literalmente isso. Um programa, ele é um conjunto de funções, de várias funções. Todo programa começa pela função início. As outras funções devem ser invocadas explicitamente. E, enfim, a gente tem o conceito de bibliotecas, que é basicamente coisas que já têm várias funções prontas, né, para você utilizar. Como, por exemplo, se eu vim aqui na biblioteca matemática, por exemplo, ela tem uma função de calcular, sei lá, maior número. Olha que interessante, maior número. Então, se eu chamo aqui a função escreva, chamando aqui, vou colocar aqui a biblioteca matemática, né? Vou incluir ela aqui para facilitar. E eu vou dizer aqui matemática ponto maior número era assim, deixa eu ver. Isso, maior número. E aí eu passo aqui dois números, né? Por exemplo, o número 2 e o número 3. O que vai acontecer aqui? Eu acho que tem que ser... O que está falando aqui
O valor da expressão passada para o parâmetro número será automaticamente convertido para inteiro. De inteiro para real. Não tem problema. Pode converter. Ou eu posso fazer isso aqui, né? 2.0. 3.0. O que vai acontecer aqui? Ele vai usar a função maior número para ver qual é o maior número entre os dois que eu passei, se é o 2 ou o 3, e ele vai escrever esse maior número. Nesse caso, ele escreveu 3. O que eu quero que vocês se apeguem é mais ou menos o seguinte, tá, gente? Não se apeguem tanto à funcionalidade das funções nesse momento, e mais ao conceito de existem bibliotecas com várias funçõezinhas prontas pra gente usar. Justamente pra gente não ter que ficar criando todas as funções do zero. Vou remover essas coisas aqui e agora, de fato, a gente vai começar a codar alguma coisinha. Alguém tem alguma dúvida com relação ao que foi explicado até agora? Pode perguntar, Vinícius. Ela está antes do início, não tem problema ela estar antes do início. As funções elas podem estar em qualquer ordem, né? Justamente porque a função início ela é automaticamente procurada pelo seu programa, né? Então, quando ele vai ser executado, o compilador automaticamente procura a função início, e ele fala, já que essa daqui vai ser a primeira função que eu vou executar, eu já vou colocar ela, né, na fila de prioridade máxima, então no topo da pilha, para que essa função aqui ela já esteja, né, no topo ali para ser executada. E as outras vão vindo depois, conforme eu for chamando elas. Então, eu posso colocar a função início em qualquer lugar, né? Tipo no começo, no meio, no fim, porque o nosso compilador sempre vai procurar a linha em que ela está. E ele vai falar, olha, beleza, encontrei ela está na linha tal. Quando for executar, começa por essa linha. Tranquilo, Vinícius? Então, basicamente é isso. Não tem problema colocar nada acima da função início e nem abaixo dela. Em Portugal, tá? Importante dizer, isso é uma característica da linguagem Portugal. Outras linguagens obrigam você a definir as coisas na ordem correta. Então, por exemplo, linguagem C literalmente te obriga a colocar a função início como a primeira função. Então, a função início da linguagem C é a função main, né? Então, tem que colocar a função main como a primeira e as outras vêm embaixo. Em Portugal, ele te dá essa liberdade. Ele fala, pode deixar, eu procuro a função início e quando eu encontrar, eu coloco ela no lugar que ela tem que ser executada primeiro, né? Alguém do EAD tem alguma dúvida? Tá tranquilo. Escreva início. Gente, agora a gente vai começar a entrar de fato no tópico da aula, né? Se vocês verem o nome da aula no EAD, tá entrada, saída e armazenamento. A gente explicou basicamente a estrutura básica de um programa em Portugal. Alguém perguntou alguma coisa aqui. Mas essa característica mais te atrapalha do que ajuda, não? Porque se tiver algo errado, vai dificultar, não? Eu acho que o Gabriel perguntou se a característica de ter a função início em qualquer ponto do código, ela ajuda ou atrapalha. Não acho que atrapalha necessariamente. Vocês vão ver que mais pra frente a gente vai ter linguagens até com um nível maior de liberdade, onde a função início, entre aspas, ela pode estar num arquivo e todas as outras funções podem estar em outros arquivos. Então aqui, curiosamente, né, a gente já tem um pequeno grau de liberdade, onde a função início ela pode estar em qualquer lugar do meu arquivo, né, em qualquer posição ali. Depois de um tempo, a gente vai ver que existem linguagens que dão muito mais flexibilidade ainda. Elas falam, se você quiser criar a função início no arquivo aula 1 e a função exemplo no arquivo aula 2, e depois você fazer, né, chamar a função exemplo do arquivo aula 2 no outro arquivo, não tem problema. Só que a gente vai ver que isso geralmente é quando você está trabalhando com programação orientada a objetos. Então, aqui em procedural, geralmente é um arquivo só. E não acho que tem um problema, assim, a função ela está em qualquer lugar do código. Eu acho que, assim, é de bom tom quando eu digo assim, seria melhor se você deixasse a função início como a primeira função. Não é obrigatório, mas é de bom tom. Porque, imagina se você larga uma função início no meio do código. E a pessoa, tem um Ctrl F, obviamente tem um Ctrl F, né? Você pode procurar a função início. Mas é chato você abrir um código e tá uma salada de funções ali no meio, né? É melhor estar, no começo a primeira função, que é a função início. Mas, novamente, nada te obriga a fazer isso, né?
Só uma convenção mesmo. Aí, dando segmento aqui, acho que era só essa dúvida, Gabriel. Se tiver com dúvida ainda, pode mandar aqui no chat que eu deve estar olhando aqui e avisa. Continuando aqui. O tópico da aula de hoje, ele é entrada, saída e armazenamento. Lembram que ontem o vídeo que eu passei para vocês, ele ficava o tempo todo falando sobre entrada, saída, armazenamento, processamento? Porque já tinha dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Já tinha memória, já tinha para fazer armazenamento e tudo mais. Por que esse tópico ele é tão importante? Ele tem uma aula inteira dedicada só para ele. Porque entrada e saída é basicamente a forma como a gente vai colocar dados no nosso sistema computar e como a gente vai extrair dados, né? Como, por exemplo, escrever coisas na tela. Então, qual que é a nossa primeira função de saída? É essa. Escreva. A função de saída, escreva, ela imprime coisas nesse promptzinho, nesse console aqui. Então, tudo que eu colocar para ela aqui, se eu colocar aqui, né, Davi, ela imprime Davi. Se eu colocar aqui, sei lá, Mateus, ela imprime Mateus. Então, essa é a nossa primeira função de saída. Uma função que serve para imprimir coisas na tela. Percebam que saída é tudo aquilo que serve para pegar coisas que estão dentro do seu computador e jogá-las para o mundo externo. No nosso caso, a função escreva, ela pega coisas que estão dentro do nosso código e joga para nossa tela. Eu sei que parece que não é uma função de saída, porque não está saindo para o mundo real, né? Ainda está na tela, mas é uma função de saída sim. E a gente pode provar isso daqui a pouco, né? Porque quando você está lidando com o código, ele vai ser compilado lá, né? Então vai ser transformado em binário. E aquele código em binário, você precisa ter uma forma de pegar os dados que estão em binário e jogar para uma tela. E essa função escreva faz isso. É basicamente isso que ela faz. A gente tem outras funções que saída. Como, por exemplo, se a gente vem aqui na parte de ajuda e procurar nas bibliotecas, a biblioteca de arquivos, vai ficar bem pequenininho, gente, mas desculpa, não tem como aumentar essa fonte aqui. O Portugal não permite. A gente tem uma função aqui chamada escrever linha. Aí ele tem até uma descrição aqui, ó. Escreve uma linha em um arquivo. Essa função só é executada se o arquivo estiver aberto no modo de escrita. Então, basicamente, você pode ter um arquivo .txt, né? E essa função, você consegue utilizar ela para escrever uma linha dentro desse arquivo .txt. Também é uma função de saída. Você está pegando dados do computador e jogando para o mundo, né, externo, ou seja, num arquivo. Se você tivesse provavelmente deve ter alguma biblioteca aqui que executa música, né? Deixa eu ver. Mouse, objetos, sons, por exemplo. Sons. Você tem aqui uma biblioteca de sons. Você tem aqui o liberar som. Provavelmente é esse, né? Eu nunca usei. Não, é reproduzir som, provavelmente. Reproduzir som. O que ele faz? Reproduz um som previamente carregado na memória. Então, se você tiver um arquivo lá, sei lá, .mp3, e você conseguiu carregar ele na memória, você pode utilizar a função reproduzir som para tocar na sua caixinha de som. Isso também é uma função de saída. Ou seja, tudo que é função de saída é funções que servem para pegar coisas que estão dentro do código, né, dentro do sistema, e jogar de alguma forma para o mundo externo. Seja na tela, mostrando, né, na tela, seja no arquivo de texto que você vai salvar, sei lá, uma lista de presença de vários alunos, seja um som reproduzido, que você vai pegar um arquivo MP3, vai ler, seu programa lê aquele arquivo e reproduz o áudio. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida com relação a funções de saída? Deu para entender o conceito de saída? Pegar coisas do programa e jogar para fora do programa? E por enquanto tá tranquilo também. Galera do EAD, se tiver dúvida, pode mandar, que a gente tenta responder. Então, né, a função escreva é a função de saída que a gente mais vai utilizar. Porque justamente é aquela que escreve coisa na tela e é mais fácil pra gente de trabalhar. Ficar escrevendo em arquivos dá um pouco mais de trabalho. Ficar reproduzindo sons também dá um pouco mais de trabalho. Fora que fazer isso em Portugal nem é algo tão produtivo assim, né? Fazer em Java ou em Script, C Sharp, Python é muito mais produtivo. Em Portugal seria realmente para fins de aprendizado, mas não para fins de usabilidade, porque ninguém vai criar um sistema, sei lá,
que toca áudio, né? Você vai criar um MP3 player, por exemplo. Você não vai criar em Portugal. Você vai criar em Java, em C Sharp, em Python, em alguma outra linguagem que tem, né, mais ferramental para lidar com isso. O Portugal ele é literalmente uma linguagem de ensino, uma linguagem, né, feita só para aprender a programar, mas não para criar coisas de fato, né? Então, para o nosso módulo 1, a função escreva está mais do que o suficiente para a gente processar tudo o que a gente precisa e jogar na tela. Ó, esse é o resultado. Esse é o resultado. Se alguém quiser ser ousado, pode criar um programa que, além de escrever na tela, ele salva no arquivo resultado. E aí, né, fica a critério de cada um, na criatividade, falar, pô, vou fazer, vou dar uma de louco aqui, mas não é necessário. A gente vai ficar aqui na função escreva mesmo. E aí, beleza. Entendemos o conceito de saída de dados. É tudo que está dentro do computador e a gente joga para fora. Agora vem o conceito de entrada de dados. Só que o conceito de entrada de dados, ele é um pouco mais complexo, um pouquinho mais, e por isso a gente vai ter que explicar primeiro o conceito de variáveis. Então, deixa primeiro Primeiro eu vou mostrar alguns macetes da função escreva e a gente já entra no tópico de variáveis. Primeiro macete da função escreva. O caractere /n, esse barra é invertida, tá? Barra invertida n. Essa barra invertida, ela tá do lado do caractere z do seu teclado. Então você tem lá o z, né? E do lado do z tem uma barra invertida. Se você colocar barra invertida n, a função escreva pula uma linha. Ela interpreta esse caractere aqui, barra n, né, esse conjunto de caracteres, como uma instrução de pular linha. Então, se eu colocar várias vezes a mesma coisa aqui, né, então, barra n, barra n, barra n, ela pula 4 linhas aqui. Tranquilo? Então, se eu quiser pular uma linha, eu coloco um barra invertida n. O barra t também é um caractere especial, né, um conjunto especial. Ele significa tab, né, uma tabulação. Então joga um pouquinho para frente. Até aqui, tá tranquilo. E a gente tem um outro macete que é o que a gente chama de concatenação. O que é concatenação? A gente pode passar mais de um texto para a função escreva. Então, ó, Matheus Ribeiro. E ela vai concatenar esse nome aqui, ó. Matheus Ribeiro. Por quê? Porque a gente falou, primeiro texto, Matheus, inclusive importante, tudo que é texto puro, depois eu vou explicar o que seria, né, uma variável de texto, mas tudo que é esse texto puro aqui, ele vai entre aspas, tá? Se eu quero colocar um texto aqui chumbado no código, né, tipo hard-coded, ou seja, escrito no meu código, que nem o meu nome aqui tá estático, ele tá chumbado no código mesmo. Para colocar texto puro dessa forma, eu abro aspas, né, abro aqui, coloco o texto no meio e fecho aspas. Então tudo que é texto tem que estar entre aspas. Eu tiro uma aspas aqui, ó, ele já buga aqui, já não entende que aquilo é texto. Então, para colocar texto na minha função escreva, eu coloco as aspas e o texto entre as aspas. Eu coloquei uma primeira instrução de texto aqui, um primeiro nome, dei um espacinho para ele não ficar tudo colado, né? O caractere mais aqui nesse caso, quando ele tá entre dois textos, ele junta os textos. Então, Matheus mais Ribeiro vai ficar Matheus Ribeiro. Ele vai juntar os dois. A gente chama isso de concatenar. Mais pra frente, a gente vai ver que a gente pode concatenar não só textos, mas também coisas como variáveis. Que é o tópico já da próxima aula. E aí, da próxima aula, do próximo tópico dessa aula, inclusive. A gente vai fazer um negocinho aqui, ó. Olá, Matheus. Bem-vindo, né? Vou colocar assim, bem-vindo. Bem-vindo, Matheus. Por enquanto, o meu programa, ele é um programa que serve apenas para me cumprimentar. Então, se eu executar ele 1000 vezes aqui, né? Bem-vindo, Matheus. Bem-vindo, Matheus. É só isso que ele sabe fazer. Falar bem-vindo, Matheus. Tendo um programa que fala bem-vindo, Matheus, já tem alguma funcionalidade, ele me cumprimenta, mas seria muito mais interessante a gente ter uma forma de criar um programa que ele cumprimenta a pessoa que está utilizando o programa. Então, bem-vindo, Guilherme, bem-vindo, Paulo, bem-vindo, Kleber. Seria muito mais interessante criar um programa que faz isso. Ao invés de... Esse é o string. Isso.
perguntaram aqui se isso daqui são strings, né? A gente chama de strings, né? Essas cadeias de caracteres. Então, cadeias de caracteres dessa forma aqui são, a gente chama de string. String em inglês seria algo como cordão, ou corda, né? Sabe aqueles colarzinhos de miçanga? Então pensa no colarzinho de miçanga. Ele é uma string. Ele é uma string de miçangas. Ele é um cordão de miçangas, né? Você vai colocando as miçanguinhas ali. No caso, a nossa string, ela é uma cadeia de caracteres. É um monte de caracteres um lado do outro. Aqui, nosso programa ele fala bem-vindo, Matheus, mas a gente quer criar um programa que ele cumprimenta qualquer pessoa que estiver utilizando ele. Então a pessoa ela vai escrever o nome dela e ele vai falar bem-vindo, fulano. Então, o programa ele pergunta qual é o seu nome, você digita seu nome e ele fala bem-vindo, fulano. Primeiro tópico importante aqui. A gente precisa ter uma forma de guardar o nome dessa pessoa. E é aí que entra o conceito de variáveis. Variáveis, elas são caixinhas na memória que servem para guardar dados. É basicamente isso. Ou seja, se eu quero guardar um nome, eu preciso criar uma caixinha na memória do meu computador que consiga guardar aquele nome, né? Para eu conseguir depois utilizar aquele nome. Como que eu faço isso? Criando uma variável. Variáveis são literalmente feitas para isso, para guardar dados. Dessa forma, a gente tem 4 tipos de variáveis em Portugal. A gente tem 5, mas uma delas é o caractere, né? Vou explicar um pouquinho melhor. A gente tem variáveis para guardar texto, variáveis para guardar números, que são 2, e variáveis do tipo lógico. Aí é um pouquinho mais complexo, eu não vou explicar tanto nessa aula. Mas vamos lá. Variáveis de texto e variáveis de número são muito intuitivas. Por quê? Quando você quer guardar um texto, você usa uma variável de texto, que é do tipo cadeia. Por que cadeia? Lembra que eu falei cadeia de caracteres? Uma cadeia de caracteres é um texto. Então, quando eu quero guardar um texto, eu uso uma variável do tipo cadeia, porque ela guarda uma cadeia de caracteres. Quando eu quero guardar um número, a gente tem 2 tipos de número. A gente tem números inteiros e números reais. Números inteiros são aqueles números que eles não têm casa decimal. Então, é tipo 9 menos 5, 8, 0 e assim por diante. Isso são números inteiros, eles não têm casa decimal. Isso. Os números reais, real aqui, eles são números que possuem casas decimais. Então, 6.89, 7.9999999. Isso daqui é um número inteiro, é real. Então, essa é a diferença de números inteiros para números reais. E aí, por enquanto, a gente vai ficar nesses 3 tipos aqui. Tipo cadeia, tipo inteiro e tipo lógico. Vamos pensar um pouquinho. Tipo cadeia é um tipo de dado para texto. Tipo inteiro é um tipo de dado para números inteiros. Tipo real é um tipo de dado para números reais. Beleza, Matheus, entendi isso, mas como que eu como que eu guardo um dado aí? Você falou que dá para guardar um dado nesse tipo aqui. Você guardar um texto aqui dentro. Consegue. Para toda variável que você vai criar no seu sistema, para guardar algum dado, né? Você vai guardar um dado dentro de uma variável. Você tem que estabelecer 3 coisas. 3 coisas, né? O tipo da variável, o nome da variável e o valor que ela armazena. O tipo da variável é o quê? Bem, é o tipo de dado que ela vai guardar. No nosso caso, é justamente essa palavra aqui, cadeia. Cadeia é o tipo texto. Ou seja, a primeira coisa que eu defino é o tipo de uma variável. Tipo cadeia é o tipo texto. O nome da minha variável, eu vou colocar aqui, nome, usuário. Então, eu criei uma variável do tipo texto, né, que é do tipo cadeia, e eu vou chamar ela de nome usuário. Nome usuário é o apelido que eu estou dando para essa variável, para eu conseguir, né, me referir a ela toda vez que eu for dar o nome do usuário. E aqui, eu passo um nome de usuário. Vamos lá. Vou colocar aqui Mônica. Opa. Lembrando que texto puro é entre aspas, então. Mônica. Dessa forma. Percebam que agora a variável nome de usuário, que é do tipo texto, do tipo cadeia, ela está guardando o texto Mônica.
Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Perguntar? Agora é a hora, gente. Podem perguntar. Ó, alguém perguntou aqui no... Para colocar o nome inteiro sem escrever ele todo, a função escrever, teria que salvar na cadeia primeiro. Perfeito. Eu não sei quem é GG Play, eu suspeito que seja o Vitz. Mas, para a gente colocar um nome aqui na função escreva, a gente tem que salvar ele, tipo, para a gente colocar, né, um nome dentro da variável e a variável na função escreva, a gente faz da seguinte maneira, ó. Faz isso daqui e colocar aqui na linha de baixo, por exemplo. Aqui, não tem problema declarar as variáveis no meio do programa? Não. É tranquilo declarar variáveis no meio do programa, em qualquer ponto do programa. Existem linguagens que só permitem que você declare variáveis em uma região específica do programa. Pascal faz isso. Portugal permite que você declare as variáveis no meio do programa. Você só não pode, e isso é muito importante, você só não pode tentar usar a variável antes de declarar ela. Aqui eu vou dar um exemplo. Vou até dar um exemplo agora. Vamos voltar aqui pro que estava antes. Ó, aqui. Eu posso fazer isso, eu posso tentar fazer isso aqui? Tentar eu posso, né? Se vai dar certo são outros 500. Nome, usuário. Então, bem-vindo e tento concatenar com o nome usuário. Deixa eu tirar esses negócios aqui. Ó, ele já dá erro, ele nem compila. Ele nem tenta compilar, ele já dá erro aqui, ó. Ele já fala, ó, a variável nome usuário não foi declarada nesse escopo. Por que ele fala isso? Porque eu estou tentando usar o valor da variável antes de ter declarado ela. Eu declarei na linha 9 e eu tentei usar na linha 6. Como que você tenta usar algo que nem existe ainda? Então ele fala, não pode usar. Como que resolve isso? Eu coloco essa linha aqui abaixo da declaração da variável. Declarar, gente, significa criar. Tá? Então, para eu criar uma variável, é a mesma coisa que declarar uma variável. Então, aqui, eu declarei a variável nome usuário, e aqui eu estou utilizando ela. Se eu executar meu programa, bem-vindo, Mônica. No caso aqui, né, eu poderia até colocar bem-vindo ou bem-vinda. Bem-vinda, Mônica. Perceba que o programa ele já está um pouco mais sofisticado. A gente já consegue agora guardar o nome conforme, né, a gente queira mudar aqui, e aí ele já vai automaticamente colocar o nome atualizado ali. Então, se eu colocar aqui João, bem-vindo, João. Já temos alguma coisa. Mas isso ainda não é o conceito de entrada, tá bom, gente? Isso é mais para a gente fixar o conceito de variáveis. Então, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, né, é idade, 25, e real. Altura igual 1.80, por exemplo. Percebem que tem um padrão aqui. Gente, é muito importante se atentar a esse padrão. Eu vou explicar aqui. Se não entenderem, perguntem. Esse padrão é muito importante. Para você declarar uma variável, ou seja, para você criar uma variável dentro do seu programa, lembrando o que é uma variável, tá? É uma caixinha para armazenar um dado. Então, para eu criar uma variável, ou seja, para eu criar uma estrutura que armazena algum dado, eu preciso dizer qual é o tipo dela, dizer qual é o nome daquela variável e dizer qual é o dado que ela armazena. Aqui eu nem preciso agora, tá? Eu poderia dizer depois o dado que ela armazena. Não posso criar funções depois de outras. Porém, não posso criar algo no final para usar no começo, certo? Isso. No caso, o Gabriel chamou de funções, mas nesse caso aqui, Gabriel, são variáveis. Então, você pode criar as variáveis onde você quiser do seu programa, desde que você não tente usar elas antes de ter criado. Então, não tem problema nenhum você criar ela no meio do programa, né, lá no topo do programa, lá embaixo, bem lá embaixo no final do programa. Pode criar onde você quiser, desde que você não tente usar a variável antes de ter criado ela. E aí, o que é importante saber? Toda vez que eu vou criar uma variável, eu digo qual é o tipo dela, eu digo qual que é o nome dela, eu digo o dado que ela armazena. Eu não preciso dizer o dado agora, tá? Eu posso dizer o dado depois. Eu posso deixar assim. E aí, ele até fala aqui, ó, você já tá queimando a largada, porque não tem valor nenhum aí dentro. Mas,
algumas coisas importantes aqui. Eu não posso criar duas variáveis com o mesmo nome. Então, se eu tentar criar aqui de novo, né, o nome de usuário, vou dar uma de malandro aqui, vou criar um outro usuário chamado José. Ele fala, ó, o símbolo nome de usuário já foi declarado como uma variável na linha set. Então, aqui na linha set, eu já criei uma variável chamada nome de usuário. Eu não posso criar uma variável nome de usuário novamente. Eu posso atualizar o valor daquela variável. Por exemplo, eu não estou criando a variável novamente. Eu estou usando a mesma variável e ao invés de eu colocar o nome João, eu estou tirando o nome João e colocando o nome José. Na idade e na altura não é necessário nesse. Não entendi. A idade e a altura não são necessárias nesse caso. Não, de fato elas não são necessárias. Elas são exemplos apenas. Porque a gente está tentando dar exemplos. E, por exemplo, aqui é um dado do tipo inteiro. Então ele não tem caso decimal. Tá. De fato, né? As aspas não são necessárias nem na idade e nem na altura. Por quê? Lembra que eu falei que as aspas elas servem para texto? Para colocar texto entre aspas. Quando você vai colocar numerais, dessa forma aqui, você não precisa colocar entre aspas. Pode colocar direto. E aqui, outra coisa importante. Isso daqui é uma declaração de variável. Isso daqui, embora muito parecido, não é uma declaração de variável. É a atualização do valor de uma variável. Ou seja, eu só declaro uma variável quando eu digo as três coisas. O tipo, pelo menos duas, né? O tipo dela, que é do tipo cadeia, e o nome. Eu não preciso necessariamente dizer o que ela armazena. Eu posso dizer depois. Então, por exemplo, aqui a variável nome de usuário não está armazenando nada. Aí ele criou outras duas. E na linha 11 ele falou, beleza, agora eu vou armazenar alguma coisa na nome de usuário. Eu posso fazer isso. Eu posso armazenar só depois. Né? Tipo, aqui eu não armazenei. Mas na linha, algumas linhas abaixo eu armazenei. Já guardei alguma coisa ali dentro. Eu não sou obrigado a passar logo na hora que eu crio. Não sou obrigado a dizer qual que é o nome que eu vou guardar aqui. Não precisa fazer isso aqui. Mas, se eu for utilizar, tem que ter um valor ali dentro. Tanto que se eu tirar aqui, né, esse valor e tirar esse valor, ele já não compila novamente, ó. Olha lá. A variável nome de usuário não foi inicializada. Não ser inicializada significa não tem nenhum valor inicial ali dentro. Você não passou nenhum dado para ela. Gente, até aqui, alguma dúvida com relação a variáveis? Outra coisa importante, tá? Isso aqui eu vou até abrir o Zernal aqui para mostrar. Opa. Deixa ele abrir aqui. Belezinha. Dá um zoom aqui. Vamos pensar o seguinte. O que são as variáveis? Elas são caixinhas na memória. Então eu vou criar aqui um exemplo como se fosse a memória. Então, ó. Isso aqui é a memória do seu computador. E todas as caixinhas que estão aqui dentro são células. Elas não são variáveis, são células de memória. Variáveis, elas são o seguinte. Você precisa guardar um dado dentro da memória. O que você fala? Você chega lá e fala, ó, eu preciso de um dado inteiro. A memória, ela vai reservar o tamanho de um dado inteiro. No nosso caso aqui, vamos supor que sejam 4 bytes. Ele fala, ó, vou guardar para você 4 bytes, que é o tamanho de um dado inteiro. Se for um dado do tipo real, ela vai ter que guardar um outro tamanho. Aqui ela fala, beleza, mano, real tem casa decimal, né? Então é maior. Então vou precisar de 8 bytes. Certo? 1, 2. E se for um dado do tipo texto, ele é um pouquinho, do tipo cadeia, né? Ele é um pouquinho especial, a gente não vai conseguir aprofundar muito em como que a memória faz para guardar esse dado, porque vocês percebem como é curioso, né? Um dado do tipo inteiro, ele tem tamanho previsível. Eu consigo dizer qual é o tamanho máximo de um número inteiro que o meu programa consegue guardar. Um dado do tipo real também. Eu consigo dizer qual que é o tamanho máximo de um número real, tipo, quantas casas decimais eu consigo armazenar. O dado do tipo texto, a gente não consegue dizer qual que é o tamanho máximo do nome de usuário.
Qual que é o tamanho da caixinha que ela tem que reservar para o nome de usuário? Bem, difícil, porque o nome de usuário pode ter 3 letras, que nem Ana, e ele pode ter, sei lá, 20 letras, tipo, sei lá, Nabucodonosor, sabe? Pode ser um nome muito grande. Então, como é que eu vou saber qual que é o tamanho da caixinha que eu tenho que reservar para um dado tipo texto? Se é 3, são tipo um monte, assim. Não tem como saber previamente, né? E aí, a linguagem Portugal e as outras linguagens, elas adotam um tipo de estratégia meio diferente. Elas usam uma região de memória, que a gente chama de heap, que é uma região que ela pode ser expandida ou comprimida de tamanho. Então, sobre demanda, né? Então você vai falar assim, pô, conforme ele for digitando o nome de usuário, cada caractere você vai guardando uma caixinha a mais. Então, digitou o A de Ana, uma caixinha. O N, 2 caixinhas. O A, 3 caixinhas. Parou de digitar? Beleza, esse é o tamanho. Ah, não, não era Ana, era outro nome. Era, sei lá, Matheus. Então, o M, uma caixinha. A, outra caixinha. T, outra caixinha. E assim por diante, até ele guardar 6 caixinhas. O tipo texto, ele é um tipo especial. Ele é guardado na memória de maneira, digamos assim, dinâmica, né? Sob demanda. Ele não tem um tamanho fixo. O tipo inteiro e o tipo real tem tamanho fixo. Então, não importa se você vai guardar um número inteiro muito pequeno, do tipo 3, ou se você vai guardar um número inteiro muito grande, do tipo 1.600.000. Ele sempre vai reservar 4 caixinhas. E por que eu fiz todo esse preâmbulo aqui? Justamente para dizer que se o tamanho das caixinhas é importante, é justamente por isso que a gente avisa o nosso sistema qual o tipo que a gente quer criar daquela variável. Quando a gente chega aqui e fala, ó, quero uma variável do tipo cadeia, o sistema já se prepara para guardar uma cadeia de caracteres, ou seja, ele já se prepara para fazer um armazenamento, né, de um texto ali que pode ter um tamanho variável. Quando você fala que você quer um dado do tipo inteiro, o sistema já se prepara para guardar os 4 bytes de um inteiro. Ele já reserva na memória ali, ó, 4 bytes. Preciso de 4 bytes. Quando você fala um tipo real, ele já fala, preciso de 8 bytes. Reserva para mim 8 bytes. Então, essa é a importância de dizer o tipo de uma variável. Tanto é que o tamanho, né, dizer o tipo da variável é tão importante, é tão relacionado com o tamanho do dado que você vai guardar, que se você, por exemplo, guardar uma variável do tipo inteiro aqui, ó, né, o inteiro idade, e você tentar passar ela para uma variável do tipo real, ó, real idade 2, por exemplo, recebe idade. Então, se eu falar que a idade 2 vai receber a idade, a primeira idade, ele até dá um alerta, aqui não, um warning, ele fala, ó, o valor da expressão à direita da atribuição será automaticamente convertido para inteiro, não, de inteiro para real, ou seja, ele vai converter um dado que era inteiro para um dado real. Por que ele consegue converter um dado inteiro para um dado real? Porque um inteiro é menor do que um real. Então, um inteiro cabe na caixinha do real. O contrário não é verdade. O real não cabe na caixinha do inteiro, porque ele tem casas decimais e ele ocupa mais espaço. Consequentemente, se eu tentar pegar aqui um número real, né? Tipo, aqui a gente tem altura. Se eu tentar criar aqui um inteiro altura 2 e tentar passar a altura, que é do tipo real, ele vai falar, ó, eu até permito, mas você vai perder todas as casas decimais que você tinha. Porque eu não consigo guardar, não cabe. Então, o que era 1,80, perceba que se eu escrever aqui, né, escreva altura 1, e aqui eu concateno com altura, e aqui eu faço aqui, vírgula, né, altura 2. Eu concateno com altura 2, eu escrever isso aqui, deixa eu até tirar esse bem-vindo aqui, ou eu posso comentar, se eu colocar barra barra ele comenta, ou seja, esse código não vai ser executado. Se eu executar o meu programa, percebe, ó, altura 1,
1.8. Beleza? Ele tem casa decimal. Por quê? Porque é a variável altura que eu estou guardando, ó. A altura, ela é do tipo real. Então, ela guardou a casa decimal 1.8. Altura 2, ele guardou só o 1. Por quê? Ele falou, cara, eu não faço milagre. Tá tentando guardar um tipo real dentro de uma caixinha de inteiro. Não cabe as casas decimais. Eu vou cortar e vou manter só o inteiro aqui. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Então, né? Deixa eu... Eu tô com medo de cair a internet de novo. Logo, logo cai. Então, beleza. Agora, José. Essa daqui. E a altura 2 também. Deixa eu tirar isso daqui. Agora, gente, eu sei que para alguns vai parecer simples demais, para alguns vai parecer complicado, mas o que eu vou pedir para vocês? O que eu vou pedir para vocês? Criem um novo programa. Então, dê aqui um Ctrl N, né? Aperta Ctrl N, ele vai criar um novo programa. Pode salvar como aula 2. Aula 1, né? Aula 1, underline 2. E aí, o que eu peço que vocês façam? Eu vou colocar um enunciado aqui e vocês tentem fazer. E conforme forem tentando, se travarem, me peçam ajuda. Né? Se precisar de ajuda, vão me falando, que eu vou ajudando. O enunciado do exercício é: crie um programa que possua uma variável do tipo inteiro que armazene a sua idade, uma variável do tipo real que armazene o seu peso, uma variável do tipo cadeia, né, que é o texto, que armazene o seu primeiro sobrenome. Então, esse é o primeiro exercício. Galera, vamos voltar aqui rapidinho. Pessoal do online também, eu não sei se já tá indo aí de novo, mas a gente deu um tempo que eu considero ok para resolver o primeiro exercício né, de hoje. Então, basicamente, aqui cria um programa que possui uma variável do tipo inteiro, que armazene sua idade, uma variável do tipo real que armazene seu peso, e uma variável do tipo cadeia que armazene seu primeiro sobrenome. É bom eu colocar esses exercícios que são em tese mais simples, porque eu vejo onde a galera tá tendo dificuldade, eu somo as dúvidas de todo mundo e, quando eu for resolver, eu esclareço aqui algumas coisas. Primeira dúvida que eu vi é criar variáveis fora do programa, aqui inteiro e idade, igual a 24. Realmente dá problema, dá ruim isso aqui, porque o seu programa não enxerga essa variável. Outra coisa importante, mesmo que você crie dentro do programa, mas crie dentro da função início, tipo fora da função início, então aqui ó, ele está dentro do programa, mas está fora da função início. O que acontece? Não dá erro, mas isso aqui é criado como uma variável global. Depois a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente vai tentar ao máximo evitar a existência de variáveis globais. Então a gente não vai querer, em quase hipótese alguma, criar variáveis fora de função. Desse jeito aqui, criar variáveis soltas dentro do programa, né? Sem estar dentro de nenhuma função. Dá para fazer, a gente chama de variável global, não vamos querer usar isso aqui. E se usar vai ser muito pouco. Então, idealmente, primeira coisa, criamos a variável dentro de uma função. No nosso caso, a função início. Belezinha? Segunda coisa, a gente não pode esquecer de colocar um nome na variável. Se a variável estiver sem nome,
aqui, né? Tipo, se tiver só inteiro 24, ele não sabe como que ele tem que chamar aquela variável para conseguir guardar aquele dado. A gente tem que dar um nome para ela. Outra coisa importante, o nome importa? Não. O nome só importa para você programador, para você programadora. O nome não importa para o seu sistema. Se a variável aqui chamar banana, não muda absolutamente nada para o computador. Ele não se importa com o significado dessa palavra. O nome da variável pode ser qualquer coisa. O importante é o dado que ela guarda. Mas claro, se você vai criar uma variável que guarda uma idade, você chama ela de banana, tá errado, né? Não faz muito sentido. Você tem que dar nomes que façam sentido para as coisas. Então, se uma variável guarda o valor de uma idade, chama ela de idade. Se uma variável guarda o valor de um peso, chama ela de peso. Se uma variável vai guardar o valor de um sobrenome, chama ela de sobrenome. E assim por diante. Não vai criar variáveis... não cria... Assim, para fins didáticos, a gente até pode criar variáveis do tipo N1, N2, N3, sabe? Para falar que, vou fazer uma soma, uma subtração aqui, aí eu vou criar o número 1, o número 2 e o número 3. Aí fala, N1, N2, N3. Beleza, dá para criar, né? Tipo assim, N1. Não tem problema. Mas, vamos acostumar a criar as variáveis com algum nome significativo. Porque quando for trabalhar, isso aqui vai ser cobrado. Se tiver um N1 no seu código, no seu trabalho lá, você tá trabalhando e meter um N1 no código, o cara mais sênior, né? Ele vai olhar para você e falar, cara, o que é N1? De onde saiu esse dado? De onde saiu esse dado? Sabe? Por que ele tá aí? Por que você deu um nome de N1? O que ele significa? Aí você fala, não, o N1 ele é a primeira nota. Fala, pô, coloca a nota 1. Né? Coloca um nome que representa o dado. Então, beleza, né? Assim que a gente criou aqui a primeira parte do exercício. Criamos uma variável que armazenou a idade. Lembrando, idade não tem casa decimal. Por quê? Porque é do tipo inteiro. Você até pode colocar, mas ele vai tirar. Opa. Sincronismo, né? Sincronia. Então, essa é uma vantagem do EAD, né? A galera do EAD não viu o que aconteceu agora. Tá, beleza. Agora a gente tem o dado do tipo real. Mesmo princípio, ó. Real. Nome do dado. Peso. Se eu vou guardar um peso, eu vou colocar o nome da variável de peso, né? E quanto que eu peso? Acho que é 70 quilos. Por fim, meu sobrenome. Sobrenome é texto, ou seja, é uma cadeia de caracteres. Cadeia. Sobrenome. Recebe o texto que eu quero. Santos. Essa é a resolução do exercício. Quem foi mais ousado falou, não, eu quero fazer a mais. Poderia ter colocado aqui, né, um escreva. E aí falar a idade é. E aí você concatena com idade, que é a variável. E aí, opa. E aí você pode ir fazendo isso pros outros também, né? Tipo, a idade é 24. Aí você pula uma linha aqui, né? Só pra ficar tudo colado. Aí você basicamente faz a mesma coisa pro peso, né? Então, copia e cola. O peso é... E aí você coloca aqui a variável peso. E ele coloca lá 70. E assim por diante. Só que não era esse o objetivo. Quem fez, pô, legal, né? Parabéns. Mas não precisava. Não era o tópico ainda. Mas assim, já dá pra fazer, né? Vocês já sabem o que a função escreva faz, já sabem o que é uma variável, já sabem o que é concatenação. Então eu estou concatenando o valor da variável idade com o texto, a idade é. Ou seja, eu digitei o texto aqui, a idade é, concatenei com o valor que estava dentro dessa variável aqui. Qual que era o valor? 24. Então o que ele coloca lá? 24. Tranquilo? Acho que tá de boa, né? Até aqui. Eu vou apagar isso aqui. O primeiro exercício já foi. Então tá. Entendemos o que é uma variável. Ela serve para guardar esses dados aqui, né? Idade, pesos, sobrenome. E agora a gente vai... Eu vou até dar um Ctrl N, vocês podem, né,
quiser criar um novo também, então, Ctrl S aqui. É aula 2, aliás, aula 1.3, né? Ponto não, traço 3. Aula 1, underline 3. E agora a gente vai falar de saída, não, aliás, entrada de dados. Eu falei para vocês que, aliás, vamos fazer uma pausa, gente. Acho que é importante, né? Bom, pra galera do online dar uma respirada, beber uma água e tudo mais. Mas falta um pouquinho, então, antes de eu introduzir um novo tópico, que vai tomar mais meia hora, vou fazer uma pausa, né? A gente vai voltar aí em 20 minutinhos. I do right now. Galera, estamos de volta no online. Galera, só voltando aqui, esse não é o exercício que fato do aula 1.3, né? Aula 1-3, mas perguntaram aqui sobre a sintaxe da concatenação. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui para tirar dúvidas, né, de como que funciona concatenar coisas. Então, a concatenação, ela, ó, inclusive eu posso até voltar nesse aqui que eu acho que tá mais no esquema já. A concatenação, ela é feita entre dois dados ali que você quer juntar, né? Tanto na função escreva, mas também não necessariamente precisa ser na função escreva. Eu acredito que dá para fazer isso aqui, por exemplo. Santos. Ele permite. Então você pode colocar aqui no sobrenome dados concatenados. Porque a questão é, se é uma cadeia, se você concatena duas cadeias, elas viram uma só, né? Assim como se você soma dois números inteiros, eles resultam em um novo número inteiro. Então, concatenar coisas, você pode, tipo, concatenei Santos com Ribeiro. Beleza, gerei um Santos Ribeiro aqui. Tranquilo? Você também pode concatenar na função escreva. Então, escreva. Aqui, pode colocar olá. E aí você pode colocar o seu nome depois, né? Por exemplo, concatenado, um outro texto aqui. Dessa forma. Fecha aqui. Ou você pode ter uma variável chamada nome aqui. Então, cadeia. Nome. E ela recebe um nome aqui, sei lá, é Miguel. Entre aspas. E aqui, em vez de você concatenar o texto, vamos dizer assim, chumbado, né? Hardcoded ali, onde você escreveu fixamente Mateus, você coloca a variável nome. Ele também consegue concatenar essas coisas aqui, ó. Olá, nome. Importante, ele também consegue concatenar dados de tipos que não são cadeia. Então, idade, dois pontos aqui. Idade. Dá para concatenar dessa forma. Inclusive, dá para concatenar coisas depois da variável. Então, coloco mais um texto aqui, né? Tipo, um /n, por exemplo, para pular uma linha. Eu executo isso aqui. Idade 24 e pulou uma linha. Então, a concatenação é basicamente juntar pecinhas para, né, transformar aquilo num texto, num dado que você ou vai exibir ou você vai armazenar, né, no formato de um texto aqui. Aí eu acho que concatenação, assim, acho não, tenho certeza, né? Concatenação não vai funcionar dessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui já não rola.
Quer dizer, não deveria rolar, a não ser que ele salvou isso. Como que ele salvou isso aqui? Pelo amor de Deus. Vou ver aqui. Ele transformou idade em texto. Tem linguagens que fazem isso. Eu não sabia que Portugal fazia, porque como ele é, a gente chama de fortemente tipado, você tem que definir o tipo, né, em tempos de compilação. Eu achei que ele não faria isso. Isso aqui é comum em JavaScript, por exemplo, né? Ele concatenar um texto com um número. Em linguagem C, isso já não funcionaria. Em Java eu também tenho quase certeza que não funciona. Mas tá bom. Em Portugal funciona aqui aparentemente. Você consegue concatenar um dado do tipo inteiro com um dado do tipo cadeia. É basicamente isso, concatenar coisas. É você juntar o que está na esquerda com o que está na direita. Só que não no sentido de somar as coisas, mas sim de juntar numa extensão, né? Como se fosse, você pensar, é um texto, você estende ele com outro texto. Tranquilo? Isso. Percebi, o cara é bom. Então, tá tranquilo aqui. Bem, aqui eu vou deixar salvo, né? Porque era o exercício. A gente vai para a parte 2 da aula aqui, né? Depois do intervalo, vamos retomar aqui para falar um pouquinho sobre entrada de dados. Então a gente falou bastante sobre saída de dados. A função escreva é uma função de saída. A gente usa ela para exibir coisas na tela. Só como é que a gente faz para ler? Porque, por exemplo, olha, a gente tem o nosso primeiro programinha aqui, né? Ele tinha... ele era um bem-vindo aqui, né? Se eu tirar essa parte aqui, ele era um bem-vindo a alguma coisa. Então, bem-vindo nome de usuário. Eu posso definir ali o nome de usuário. Deixa eu até dar um Ctrl+C só para pegar o nome de usuário de volta. E apago o resto. Nosso primeiro programinha, ele foi um bem-vindo nome de usuário. Beleza. Só que não muda muito de eu colocar o ANA aqui ou eu colocar o ANA chumbado aqui. Porque ainda é um dado estático. Ainda está preso dentro do código. Eu ainda não consegui fazer com que a pessoa digitasse o nome dela. Como que eu faço para conseguir pedir para a pessoa digitar o nome dela e salvar o nome dela? Bem, primeiro, se a gente vai salvar um dado, a gente sabe que a gente vai precisar de uma variável, porque para salvar dados, né, a gente precisa de variáveis. A gente sabe que a gente vai precisar de uma função de entrada, ou seja, uma função que consiga capturar, ler o que o usuário digitar no teclado, né, e guardar dentro de uma variável. E aí é que entra a função leia. Se a gente for aqui no ajuda, eu não sei se vai ter aqui necessariamente, acho que vai ter aqui em linguagem Portugal, vamos ver. Declaração, entrada e saída, aqui ó, entrada e saída, leia. Ele tem a descrição da função leia, bem como da função escreva, tá? Então vocês podem pegar aqui a documentaçãozinha que tem na própria linguagem e tentar entender como ela funciona. Mas aqui, a função leia, como é que ela funciona? Vamos dar uma lida. Em alguns problemas, precisamos que o usuário digite um valor a ser armazenado. Por exemplo, se quisermos elaborar um algoritmo para calcular a média da nota dos alunos, precisamos que o usuário informe ao algoritmo quais as suas notas. No Portugal, a instrução de entrada de dados via teclado é chamada de leia, pois segue a ideia de que o algoritmo está lendo os dados do ambiente externo, né, do usuário, para poder utilizá-los. O comando leia é utilizado quando se deseja obter informações do teclado do computador, ou seja, é um comando de entrada de dados. Esse comando aguarda um valor a ser digitado e atribui o valor diretamente em uma variável, né, na variável. Para utilizar o comando leia, você deverá escrever esse comando entre parênteses. Não, esse comando e entre parênteses, colocar as variáveis que você deseja receber, você deseja que recebam os valores a ser digitados. A sintaxe desse comando é exemplificada a seguir. Então você tem aqui o inteiro x, cadeia x, real x. Aí ele fala aqui, ó, chamando o comando leia. Leia x, leia y e z. Vamos pegar isso aqui, inclusive, copiar e colocar no nosso código para ver o que ele faz. Ó, copiei. Vamos aqui e vamos colar. Ele colou tudo. Meu Deus do céu, ele... Eu acho que não, acho que ele traz caracteres especiais, né?
O negócio não vai pelo... então ele traz os caracteres especiais aqui. Por algum motivo tem uns asterisco aqui. Eu vou tirar isso aqui. Tudo que esse monte de asterisco que ele colocou aqui. Os asteriscos eram pra pular linha, provavelmente, ou pra separar alguma coisa. Aqui, inteiro x. Beleza. Aqui. Então tá. Chegamos aqui naquele código que estava aqui, né, no exemplo. O que esse código faz, gente? Ele vai, declaramos 3 variáveis, né? A variável x, a variável y e a variável z. E quando a gente rodar aqui, o programa, ele tá com um cursorzinho aqui. Não sei se dá pra ver que tem um cursor piscando aqui. Tem um negocinho esperando que você digite. Então ele quer que você digite o valor para x. Por quê? Porque a função leia, ela vai pegar o valor que você digitar e vai guardar dentro da variável x. Eu vou digitar um valor inteiro. Um valor, sei lá, 7. Apertei Enter. Beleza. Ela salvou dentro da variável x o valor 7. Agora ele está esperando o valor y e o valor z. O y é uma cadeia, então eu posso colocar aqui, né, o meu nome. E o z, ele é um real, então eu posso colocar um dado qualquer aqui, né? 14.7. Beleza, finalizou. E ele conseguiu guardar aqueles dados ali que eu digitei no teclado dentro dessas variáveis. Só que fica abstrato, né? Porque a gente fala, pô, como é que eu sei que ele guardou de fato? Eu não exibi, não fiz nada, né? Não deu pra ver. Existe aqui do lado uma ferramentazinha, vou aumentar a fonte um pouquinho. É um depurador. Ou debugger, em inglês, né? A gente usa bastante isso aqui pra ver o valor das coisas e entender se elas de fato estão fazendo aquilo que a gente espera que elas façam. Tá vendo que tem aqui, x, y e z? São as 3 variáveis que eu declarei. Declarei a variável x, a variável y e a variável z. Eu posso colocar aqui no painel do depurador a variável que eu quero inspecionar o valor. E aí o que acontece? Bem, beleza, eu vou rodar aqui meu programa. Vou passar um valor para x. Aqui, vou passar o valor 8. Percebe que ele mostra aqui, x está guardando o valor 8. Porque eu coloquei ele aqui para exibir no painelzinho de depuração. Se eu fizer isso com y e com z, é a mesma coisa. Eu venho aqui, coloco Matheus. Vai mostrar aqui, né, no painel de depuração, os dados que estão sendo colocados dentro de cada variável. E coloco aqui, sei lá, 47.3. Vou salvo aqui. Então, beleza. Já confirmamos que a gente conseguiu salvar os valores que a gente digitou no teclado. A sintaxe da função leia, ela é bem simples de entender. É basicamente, a gente sempre fala o seguinte, leia do teclado e salve em x. Leia do teclado e salve em y. Leia do teclado e salve em z. Inclusive, eu não recomendo que vocês usem dessa forma aqui, tá? Tipo, y e z. Especialmente porque y é de um tipo e z é de outro tipo. Isso pode te confundir na hora que você passar o valor. Você pode não saber se você está passando do tipo inteiro, do tipo real. Eu acho melhor você definir bem as coisas assim. Tipo, agora eu vou ler do tipo inteiro, agora eu vou ler do tipo real. É mais tranquilo. Mas deu para entender o propósito da função layer? E aí, gente, olha, interessante isso aqui. Se você tem os valores das variáveis, né? Você falou bem, consegui aqui. Pegar aqui mais pra cá. Se você tem os valores agora guardados dentro das variáveis, o que você pode fazer? Você pode exibir eles. Então você pode chegar aqui e fazer escreva. Falar o valor da variável x é concatena com x.
No momento em que eu rodar isso aqui, bem, coloco ali um valor em X. Coloco aqui um valor em Y. Um valor em Z. E ele exibe aqui no final. O valor da variável X é 9. Que é o que a gente tinha guardado lá. Então agora a gente já tem os insumos necessários, tipo, o conhecimento necessário para conseguir fazer o quê? Esse programinha aqui de maneira dinâmica. Ou seja, ao invés de fazer nome de usuário, chumbar um Ana aqui e depois fazer, né, bem-vindo Ana, fixo, a gente pode fazer nome de usuário. Epa. Eu tô digitando aqui. Nome de usuário. Aqui, colocar o leia, né? Então embaixo aqui eu leio o teclado e guardo dentro da variável nome usuário e depois eu exibo o que eu li. Como que ficaria isso? Aliás, tentem fazer, vai. Eu sei que para alguns vai ser simples, para alguns vai ser mais complexo, mas tentem fazer isso. Deixar esse programa aqui funcional. Façam aqui, né? No caso, ele seria essa versão aqui, né, o leia. Só que para conseguir ler o nome. Galera do presencial pode continuar aí, eu vou responder uma dúvida do online. Se vocês quiserem ouvir também, fica à vontade, porque pode ser a dúvida de vocês. Perguntaram se isso seria um tipo de login ou uma página de apresentação. Não tanto. Seria mais um exercício de fato de entrada e saída. Então você recebeu uma informação pela entrada do teclado, né, digitada pelo teclado, e você mostrar aquela informação na tela. Login a gente vai fazer quando a gente for ver condicionais, né? Que a gente vai ver, tipo, se a senha for igual à senha digitada, aí, beleza, usuário autenticado. Se a senha for diferente, usuário inválido. Então a gente vai fazer um sistema de login daqui a algumas aulas, na verdade, né? Acho que talvez na terceira semana, por aí. Curso. Ainda não estamos lá. Gente, só resolvendo aqui, eu acho que todo mundo conseguiu resolver, mas só para eu aproveitar e resolver explicando, né, reforçando algumas coisas, vamos lá. O objetivo do exercício era conseguir ler do teclado o nome de uma pessoa e cumprimentá-la quando o programa for executado. Então, né, aqui, a gente precisa de um dado do tipo cadeia, porque a gente falou já na aula que cadeia representa texto e nomes são textos. Então, sempre lembrem disso. Pô, se eu vou ler um dado que é do tipo textual, que é um nome, um sobrenome, um endereço, alguma coisa que pode ser representada por texto, ou que deve ser representada por texto, eu uso sempre um dado do tipo cadeia, uma variável do tipo cadeia. Dou um nome para aquele dado, né, no meu caso, nome usuário, porque faz sentido para mim, né, eu quero dar o nome do usuário, então eu vou dar um nome, uma variável com um nome significativo para isso, né. E aqui eu uso a função leia. Leia. Importante lembrar, aqui na aba de ajuda tem a documentação da função leia. Se fiquei com dúvida, desce um pouquinho, tem exemplos de como ela funciona. Mas não precisa, né, ficar toda hora indo lá. Você pode simplesmente lembrar que a função leia funciona da seguinte maneira. Ela lê o que você digitar no teclado e ela pede para você guardar em uma variável. Ou seja, leia do teclado e me passe uma variável para eu guardar esse dado. Qual que é a única variável que a gente tem? Nome usuário. E a gente quer guardar um nome, ou seja, a gente vai ler o que o usuário digita no teclado e vamos guardar dentro da variável nome usuário. Quando eu executar isso aqui, vou colocar aqui, né, Matheus. Bem-vindo, Matheus. Se eu colocar aqui Matheus Ribeiro também vai, tá bom, gente? Se eu colocar um nome composto. Não precisa ser só um nome. Bem-vindo, Matheus Ribeiro. Uma variável do tipo cadeia, ela armazena texto. O único caractere que ela não vai armazenar, né, é o Enter, o barra N ali. Então, se você apertou Enter, ela para de ler. Ela vai, né, entender que o Enter significa, é para parar de ler aqui. Mas os outros caracteres que você digitar, ela vai guardar. Se você digitar aqui, inclusive, números, então, tipo, 1, 2, 3, bem-vindo 1, 2, 3. Aí você fala, uai, mas o negócio não era para guardar texto? Texto pode ter números. Então é importante a gente lembrar disso. Não é porque eu disse que isso aqui é 1, 2, 3 que ele também não pode estar dentro de um texto.
Uma cadeia pode guardar dados que eles são alfanuméricos, né? Que a gente fala. É tipo 0 de 0 a 9 depois de A a Z, né? Ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí começa A, B, C, D, E e assim por diante. E os caracteres especiais também, né? Então, asterisco, ponto, exclamação, essas coisas. Então, dá pra você guardar números aqui também, só que eles não... Qual que é a diferença de guardar um número aqui para você guardar um número numa variável do tipo inteiro, né? Então, se eu colocar aqui inteiro, número, e salvar aqui o número 9, qual que é a diferença disso aqui, de salvar um inteiro aqui, para eu passar um número para essa variável do tipo cadeia? É que a cadeia, quando você faz, você vai fazer número 1, número 2. Inteiro, número 2. Número 2. É do tipo, sei lá, o dado 7, por exemplo. Perceba a diferença. Se eu chego aqui e falo que eu quero que, sei lá, o nome usuário. Eu vou até usar no escreva aqui, né? Melhor. Eu quero concatenar o nome usuário com o número 1. Se eu fizer isso aqui e rodar, ele vai pegar o nome de usuário que eu digitar mais o número 9. Então, vou digitar Matheus, vai ficar Matheus 9. Beleza. Só que olha a diferença gritante de eu fazer isso aqui, ó. Bem-vindo, e eu passar número 1 e número 2. Número 1, aqui, contra espaço. E número 2. Se eu fizer isso aqui, gente, ele não vai concatenar número 1 e número 2. Ele vai somar. Ele vai pegar o 7 e somar com 9. Vou digitar aqui Matheus, ele nem vai usar esse dado. E concatenou 97, não é possível. Mano, virou JavaScript, não é possível. Virou várzea, porque 2 números deveriam ser somados em tese, né? Não deveriam ser concatenados. Então, não faz muito sentido. Números se somam, né? Então, não faz muito sentido, porque as variáveis não tiveram interação com o texto, né? Eu tive que explicitamente colocar entre parênteses que isso aqui era uma soma. Curiosamente. Tá, achei estranho. Eu nunca programei em Pascal. Eu não esperaria isso de Portugal, de verdade. Porque são 2 números, ele geralmente soma. Só que aqui, né, depois eu tive que colocar explicitamente os parênteses para dizer que isso aqui era uma operação aritmética e não uma operação de concatenação. Ah, entendi o que o Davi falou agora. A questão não é essa aqui. É que eu tô tentando concatenar isso aqui com um texto, né? Então, se eu fizer assim, provavelmente ele já entende aqui o que eu tava tentando fazer. 16. Então, o problema aqui foi justamente esse. Quando você tenta concatenar com um texto, da forma que está aqui, bem-vindo de um lado e o número do outro, dessa forma, você tem que isolar a operação aritmética entre parênteses. Se você não tiver um texto do outro lado, se tiver simplesmente um número aqui, né? Você não precisa isolar. Pode deixar só o número. De fato, ele não vai concatenar 2 números, a não ser que você... É porque eu estava concatenando os números com o texto, né? Então ele transformou tudo em texto. Mas ele... Perceba a diferença. Quando você salva as coisas no tipo inteiro, ele vai conseguir fazer operações aritméticas com ela. Quando você salva as coisas no tipo cadeia, ele não consegue fazer operações aritméticas. Ele não consegue fazer 2 vezes 3 se eles forem do tipo cadeia. Ele não sabe multiplicar cadeia de caracteres. Ele não sabe multiplicar texto. Ah, mas o 2 vezes 3 é um número. Mas se está no formato de texto, ele não sabe multiplicar. Então esse é o ponto. Se for, por exemplo, se eu chegar... Ele entende que seria isso aqui, né? 2 multiplicado por 3 aqui, assim, se eu fizer isso aqui. Ele não sabe multiplicar 2 textos. Ele fala, ó,
Tipos incompatíveis. Não é possível multiplicar uma expressão do tipo cadeia por uma expressão do tipo cadeia. Ou seja, eu não sei multiplicar um texto por outro texto. Agora, se eu colocar isso aqui em formato numérico, 2 e 3, ele sabe fazer. Eu tenho lei ali em cima, né? Então, tá me pedindo toda hora. Mas aí ele multiplica 2 por 3. Enfim, voltando aqui pro resolução do exercício, né, do original. Era basicamente isso que era pra fazer, né? Tipo, criar uma variável do tipo cadeia. Aí você dá o nome que você quiser. Como eu falei, pode ser banana, mas dê um nome que significa alguma coisa, né? Nome de usuário faz sentido, você quer ler o nome de usuário. Você vai ler do teclado o texto que a pessoa digitar e vai guardar dentro da variável nome usuário. E aí, por fim, escreva bem-vindo e concatena com o dado que estava dentro da variável, nome usuário. Se tinha lá o seu nome, ele vai falar bem-vindo e o seu nome. Tranquilo, gente? Deixa eu só ver o cronograma aqui. Tipos primitivos de atribuição, operadores de atribuição. Nossa, tem bastante coisa, eu venci aqui. Tem tudo. Beleza, ainda tem chão. Aqui vamos salvar, né? Tanto esse daqui quanto... esse daqui era o 3, né? Então não precisa salvar isso aqui, não. Esse daqui era o anterior aqui. Tá, vou criar um novo aqui com vocês. Aula 1, underline 4. Gente, se alguém tiver com dúvida com relação a entrada e saída, pode perguntar, por favor. Entrada e saída, né? O receber dados, exibir dados. Pode perguntar aí. Oi. Não vou mostrar hoje. Eu posso mostrar em off. A gente pode, né? Eu posso te mostrar normalmente, mas eu não posso, tipo assim, eu até posso mostrar como fazer pra turma, mas aí eu acho que eu vou sobrecarregar a galera, vai ficar tipo, meu Deus. Então vou deixar mais pelo teclado mesmo, que é mais de boa. Você não conhece o lágrima de crocodilo? É porque ele abre tanto a boca que ele... Quando ele vai morder alguém... entendi. Sabia que tá... lágrima de crocodilo, tipo, não é você não tá chorando de ódio. Enfim, gente. Vamos lá. Agora a gente vai falar de um novo... Vai falar de um novo tópico aqui. Já falamos de entrada e saída, então eu estou considerando que vocês não estão com dúvidas por enquanto. Daqui a pouco pode surgir. O próximo tópico é operadores. Operadores são basicamente símbolos especiais que realizam funções dentro de uma linguagem. A gente já viu um operador. O primeiro deles foi o igual. O igual é um operador. Então, a gente fez aqui, né? Tipo, criou cadeia, nome e passei aqui Matheus. Esse igual que está aqui, ele já é um operador. A gente chama isso aqui de operador de atribuição. Por que operador de atribuição? Bem, o nome já diz, né? Tipo, atribuir algo significa dar valor àquela coisa. Então, quando eu digo que o nome ele é igual a Matheus, eu não estou dizendo que ele é igual a Matheus, tá? Eu estou dizendo que nome recebe Matheus. A gente lê assim. E é importante que a gente leia assim. Nome recebe Matheus. O igual, em programação,
pelo menos 90% das linguagens, igual, ele é lido como recebe. Então, se eu colocar aqui inteiro, idade, e passar um dado aqui como 10 anos, idade recebe o valor 10. O igual, ele literalmente é lido como a palavra recebe. E é importante a gente ter essa clareza aqui, conseguir ler o nosso código como se fosse um texto em português, né? Tipo, cadeia nome recebe Mateus, inteiro idade recebe 10, porque isso vai facilitando a gente entender o que cada linha faz. Então, primeiro operador de atribuição, é o igual. O igual não diz que uma coisa é igual a outra. O igual diz que uma coisa recebe outra. E diz que essa variável recebe esse dado. Se eu não me engano, se a gente vir aqui no Portugal, né? E a gente vir em expressões, talvez, operador de atribuição. Olha quem está aqui. O próprio. Cadê? Atribuições. Quando criamos uma variável, simplesmente separamos um espaço de memória para o conteúdo. Para especificar esse conteúdo, precisamos de alguma forma de determinar um valor para essa variável. Para isso, utilizamos o operador de atribuição. E aí o operador de atribuição é quem? É o igual. Variável recebe 6. Variável recebe variável 2. Você pode passar uma variável para outra variável. Por que você pode fazer isso? Bem, se a variável nome ela vai guardar um dado, então eu posso passar outra variável para ela. Por quê? Porque a outra variável também é um dado. Então se eu chegar aqui e fizer cadeia nome 1 e aqui cadeia nome 2, eu posso dizer que nome 1 recebe Lucas e nome 2, em vez de receber outro nome, ele vai receber nome 1. O que isso significa? Que o que estiver dentro de nome 1 vai ser copiado para nome 2. Eu estou passando o valor que estava guardado lá dentro. Isso significa atribuir valor. É você pegar um valor aqui, né? Ó, passei primeiro Lucas. Beleza. Depois eu passei para a variável nome 2, a variável nome 1. A variável nome 1, que era o valor que estava lá dentro. Quem era o valor que estava dentro de nome 1? Lucas. Fazendo isso, olha que interessante. Eu vou pegar aqui as duas variáveis, vou trazer para cá, nome 1 e nome 2. Lembrando que isso aqui é um depurador, né? Um debugger. Ele mostra os valores. Então se eu chegar aqui, ó, dá para eu executar direto e dá para eu ir passo a passo. Ó, passo a passo, eu vou clicando, ele vai, linha por linha. Nome 1 já recebeu Lucas. Nome 2 vai receber quem? Nome 1. Só que nome 1 era quem? Lucas. Então ele recebeu Lucas também. Tranquilo, gente? Esse é o operador de atribuição. É o primeiro operador que a gente vai aprender. E ele é lido com a palavra recebe. O igual aqui, ele é recebe. Deixa eu ver os outros operadores. Deixa eu ver aqui, de acordo com o meu slide não, né? Minha planilhazinha. Tipos primitivos. Só um parênteses aqui, eu coloquei aqui tipos primitivos. Eu vou explicar uma coisinha pra vocês. Cadeia, inteiro e real. E tem outro tipo também, né? Que é o tipo lógico. Mas o tipo lógico eu vou deixar pra uma outra aula. Cadeia, inteiro e real são dados que a gente chama de dados de tipos primitivos. O que é um tipo primitivo? Em Portugal já não faz tanto sentido, mas em outras linguagens a gente vai ter o que a gente chama de tipos compostos de dados. O que é um tipo composto de dado? Ele é um tipo de dado que você consegue agrupar vários dados em um só. Do tipo assim, ó. Vamos supor que eu vou criar aqui um usuário. E o usuário, ele tem cadeia nome. Ele tem um inteiro idade. E ele tem um real altura. O usuário seria um dado de tipo composto, em linguagens que permitem isso. Portugal eu acho que não permite, e eu já vi que tem uma coisinha de orientação a objeto em Portugal, mas deve ser horroroso, porque ela é procedural, ela não foi feita para ser orientada a objetos. Então, assim, ela não permite isso, ao menos não de maneira tão intuitiva, você criar um tipo composto. O que é um tipo composto? É um tipo usuário, você vai criar um tipo seu. Você criou um tipo seu chamado usuário, e esse tipo ele é
formado por um nome, por uma idade e por uma altura. Em Portugal, a gente não consegue fazer isso ainda. Em Java, a gente vai conseguir. Só que, percebam uma coisa. O usuário, ele é um tipo composto. Mas ele é um tipo composto justamente porque ele é composto de vários outros tipos aqui. O tipo primitivo, ele é esse tipo que ele não tem ele é o mais puro possível. Ele não tem um subtipo. Então, o usuário, ele tem campos dentro dele. Ele tem o campo nome, o campo idade e o campo altura. A cadeia, ela é só texto. Ela não tem outras coisas dentro dela. Ela é o texto. Inteiro, ela é número. Ela não tem mais campos dentro dela. Ela tem o valor numérico dela. Tipos primitivos são isso. São tipos de dado que armazenam valores primitivos, né? Valores que já têm aqueles, digamos, tamanhos fixos ali para serem armazenados. Os tipos compostos são tipos formados por vários campos. Você vai ter você pode criar, por exemplo, o tipo professor. E o tipo professor, ele tem nome, ele tem turma, né, que é a turma que ele dá aula, então pode ser turma 2023. Ele tem idade e assim por diante, né? Então, tipos primitivos são basicamente essas palavras em azul que a gente viu. Cadeia, inteiro, real. Até aqui parece não fazer muito sentido, né? Porque é meio engraçado você falar assim, tipo, tipos primitivos, sendo que em Portugal tudo que é tipo é primitivo. Não tem um tipo composto para comparar. Mas, só para vocês saberem que existe essa nomenclatura. Tipo primitivo são esses tipos que eles não têm subcampos, né? Eles não têm coisas a mais dentro deles. Só tem ali o valor que eles armazenam. Então tá. Isso são tipos primitivos. Deixa eu ver aqui os outros tópicos que eu tenho para comentar. Operador de atribuição. Bem, esse a gente acabou de falar, né? Então, isso aqui é muito importante. A atribuição de operações compostas. A gente fez atribuição de valores estáticos. Isso aqui. Então, eu passei um texto estático, né? E a gente fez atribuição de valores variáveis, que é nome 1 recebe outra variável, nome 2. Isso é possível. A gente também pode fazer atribuição de operações aritméticas inteiras. E aí vamos pensar no porquê que a gente pode fazer isso, gente. Vamos pensar aqui, ó. O que é 1 mais 1? 1 mais 1 é uma operação aritmética, certo? Só que 1 mais 1 também é um outro número inteiro. É o 2. Ou seja, quando eu chego aqui e eu falo que idade recebe, por exemplo, 20 anos, beleza, eu posso passar 20 direto. Mas eu também posso passar 10 mais 10. Por quê? 10 mais 10 não são dois números. 10 mais 10 é um número. Porque ele é o resultado dessa soma. 10 mais 10 é 20. É um número. Se é um número, eu posso passar para uma variável numérica. Ah, Matheus, se você fizer 10 mais 10... sei lá, multiplicado por 2 e subtraído, né? Eu não precisava nem colocar esses parênteses, eu estou colocando de fresco aqui que eu sou, porque a precedência matemática ela já resolveria, né? Primeiro o negócio aqui, mas vamos lá. Menos, sei lá, 12. Qual que é o valor que vai ter aqui dentro da idade? Bem, 10 mais 10 é 20. Multiplico por 2 é 40. Tiro 12, dá 30, 28, né? Então, aqui dentro de idade vai ter o dado 28. Aí você fala, pô, mas você passou um monte de número aí pro negócio? Não, eu passei um número. Que é o resultado disso tudo. Tranquilo? É importante a gente ter noção disso. Eu sei que nesse momento parece óbvio, mas expressões aritméticas, depois de um tempo vocês vão descobrir. Vocês podem passar, tipo, lembra quando a gente fazia lá o teorema de Pitágoras na escola? Que a gente fazia, tipo, o cateto, a hipotenusa era igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado? A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Eu posso fazer literalmente isso aqui. Eu posso criar uma variável chamada hipotenusa, né? Beleza. Inteiro não, que ela é real, né? Real hipotenusa. E passar uma conta inteira para ela. Passar uma fórmula matemática. Por que eu posso passar uma fórmula matemática? Porque a fórmula matemática tem um resultado. E o resultado é o dado que vai ser salvo.
Então, mas você passou um monte de número aí, Matheus. Passei, mas todos eles no final viram uma coisa só. É o resultado da conta. Então, é importante a gente ter noção disso, né? Expressões aritméticas e lógicas. Eu vou ter que falar de operador lógico em algum momento, mas eu vou primeiro dar um foco aqui nas expressões aritméticas, depois a gente vai para as operações lógicas. Exercício com operadores aritméticos e de atribuição. Tá, fazer alguma coisa. Vou pensar no que eu posso fazer aqui. Eu tenho uma lista, né? Não preciso ficar inventando. Navegador correto agora. Vamos abrir o... Beleza. Eu acho que é lista 1 ou lista 2. Vamos ver. É lista 2, provavelmente. Entrada e saída de armazenamento. Beleza. Aqui. Eu vou deixar esse exercício aqui um tempo na tela. Para vocês, né, conseguirem ver aí. Olha, ou melhor, vou copiar. Melhor, né? Vou copiar e vou colocar no enunciado aqui. E aí fica mais fácil de ler. Se vocês quiserem colocar um comentário longo, gente, com várias linhas, podem fazer o seguinte, ó. Barra, estrela, barra. E tudo que for dentro desse barra, estrela, barra, é um comentário. Vou ajustar isso aqui, né, para ficar assim. Vou puxar um pouquinho para cá para dar para ler melhor. Ele não puxa, não é possível. Caramba, Portugal Studio. Complicado. Vamos lá, vou pular uma linha aqui mesmo. Beleza. Ó. Lembrando que isso aqui tá em pseudocódigo, tá? Então, eu declarei V5, mas não é V5 do nada assim, tá? Ela tem um tipo. Então, tem que colocar o tipo e aí depois o nome, né, da variável. Então, vamos lá. Exercício aí pra vocês, galera. Criem um programa que receba... O que é receber, gente? Qual? Importante lembrar disso. Cria um programa que receba 4 valores inteiros. Então, você vai criar né, as variáveis ali. Receba 4 valores inteiros. E armazene-os em variáveis. Vocês podem fazer tanto com igual quanto com o leia, tá? Se quiserem fazer com leia, é até melhor. Mas se não quiserem, pode fazer com igual. Então, crie um programa que receba 4 valores inteiros e os armazene em variáveis, né? Então, armazene 4 valores inteiros em variáveis inteiras. Então, vai criar lá as variáveis. Variável 1, variável 2, variável 3, variável 4. Em seguida, crie uma 5ª variável que receba a seguinte fórmula. A variável 5, ela vai receber essa fórmula aqui, essa fórmula matemática. Ao final, imprima o valor da variável 5 na tela. Exemplo de entrada, 7392. Exemplo de saída, 2. Então, eu vou puxar um pouquinho mais para... Não dá para puxar. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a fonte. Vou descer um pouquinho aqui. Aí, beleza. Esse enunciado aqui, gente. Tentem fazer.